Oi, tudo bem? Nessa aula de hoje eu quero falar sobre as anotações. E aqui a gente já tem uma aula em que eu falo sobre as anotações na sessão de listening, mas hoje eu vou focar nas anotações nas sessões de speaking e writing. E aqui eu vou falar sobre algumas estratégias que você pode usar na hora de fazer as anotações. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu quero falar sobre a importância das anotações e do treino das anotações. Então, como a gente sabe, nas sessões de speaking e writing, você vai ter que repetir conteúdo que foi entregue em lectures, conversations, e a gente vai ter que repetir esse conteúdo com a maior precisão possível. E para isso, é importante que nós façamos boas anotações, porque sem as anotações, são muitos detalhes que são entregues e a gente acaba esquecendo, né? A gente está ouvindo aí sobre temas que nós nunca ouvimos antes, né? Às vezes você está ouvindo sobre um dinossauro específico, ou sobre um tipo de alga específico, e você, pronto, não tem aquele conhecimento prévio, né? Então, se a gente não anota, a gente acaba esquecendo detalhes que forem entregues sobre aquilo. E por isso as anotações são muito importantes e a gente acaba que não tem aqui muito para onde correr. Por mais alto que seja o seu nível de inglês, a não ser que você tenha uma memória quase assim de computador, você não consegue se lembrar de todos os detalhes. E eu sei também que as anotações são um desafio. Se você não está acostumado a fazer anotações quando você vai a congressos, palestras, conferências, ou está em aulas da universidade, se você não tem o hábito de anotar enquanto você está ouvindo, anotar enquanto alguém fala, sem se perder no que está sendo dito, é difícil, sim. A boa notícia é que você consegue desenvolver essa habilidade com treino. Não tem aqui para onde a gente correr, tem que treinar. Qualquer treino é melhor do que treino nenhum. Então, não pode treinar todo dia? Treina dia sim, dia não. Não pode treinar dia sim, dia não. Só pode treinar 3 vezes por semana? Treina 3 vezes por semana. Mas treina. Não deixe de treinar. O que é o treino das anotações? O treino das anotações é você selecionar um áudio de até 3 minutos, não, até 5 minutos. Você pode selecionar um áudio de 3, mas até 5. O ideal é que não seja muito maior do que 5, porque você não vai ouvir áudios de 8 minutos, por exemplo, no TOEFL. Então, se você fizer aí até 5, 5:30, né, é mais ou menos aí um dos maiores áudios que você pode pegar na prova. Então, trabalhar com áudios assim, esses áudios podem ser do deepenglish.com/blog, esses áudios podem ser do TED.com. Não precisam ser lectures do TOEFL, tá? O objetivo aqui é praticar, ouvir e anotar. Então você não precisa buscar lectures do TOEFL para isso. É importante ressaltar que o treino das anotações, ele não é para ser feito só quando você está fazendo exercício. Ah, estou fazendo exercício, então aqui eu já estou treinando. Não. O treino das anotações, ele deve ser feito à parte. Ele é uma coisa a mais que você deve fazer. Para que quando você vai fazer os exercícios, você já esteja cada vez mais pronto, cada vez mais tranquilo com as anotações, que você domine cada vez mais as anotações e consiga, então, anotar cada vez mais para colocar as estratégias em prática e entregar o conteúdo na maior precisão possível. Então, esse treino ele deve ser um treino feito paralelamente, ele não deve ser feito somente nos exercícios, né? Quanto mais você treina as anotações e mais você domina as anotações, melhores elas são, melhor é o seu desempenho quando você fizer os exercícios. Mais fácil é você colocar as estratégias em prática, mais fácil é você conseguir um score alto na prova. Essa prática tem que ser feita. É importante também dizer que você não deve só anotar e, tá bom. Olha, eu vi aqui então um talk no TED.com e agora anotei tudo que eu ouvi, entendi, e agora abandonei aqui as minhas anotações. Não faça isso, porque se você faz isso, você não tem como saber se as suas anotações estão boas ou não. Você não tem como saber se determinadas estratégias que você usou para fazer as anotações te ajudaram ou não. Você abreviou a palavra, você se lembra a que aquelas palavras se referem? Você consegue entregar aquilo? Como é que você vai saber?
Você só vai saber se você pegar as suas anotações e utilizar as suas anotações para recontar aquilo que você ouviu a partir delas. Pega, liga o gravador do celular e se grava recontando. Finge que está contando mesmo para alguém. Olha, aqui ele falou sobre isso, tudo a partir das suas anotações. É nesse momento que você vai perceber se você anotou pouca coisa, se houve algumas coisas que você não anotou, que você achou que você fosse se lembrar, mas você não se lembrou, se você entendeu a sua letra, se você abreviou palavras e você consegue se lembrar que palavras são aquelas. Se você anotou muito pouco conteúdo, se você talvez pulou conteúdo e agora o conteúdo que você anotou não faz tanto sentido assim, uma ideia com a outra não tá, né? Ai, uma quebra. Conteúdo não faz muito sentido, porque às vezes você comeu informação, né? Estava ali anotando, perdeu informação e quando percebeu já estava falando sobre outra coisa. Como é que você vai perceber isso? Quando você for usar as suas anotações para entregar o conteúdo. Você abandona, você não faz esse processo de análise das suas anotações. E esse processo de análise, ele é primordial, porque ele vai te dizer o que que funciona e não funciona para você, o que que você tem que melhorar. Se você entendeu ou não entendeu, é uma questão de listening, porque o listening tem que ser trabalhado, gente. Você tem que ouvir áudios em inglês. Quanto mais, melhor. Quanto mais você consome, né, conteúdo em inglês, mais você desenvolve. E é isso que você quer. Você quer consumir conteúdo em inglês. Então, às vezes, você está indo para o trabalho, está lavando a louça, está dando caminhada, está fazendo uma atividade que você não pode treinar as anotações, mas você pode ouvir. Então, escolhe um podcast. Hoje em dia tem podcast sobre tudo. Escolhe um tema que te interessa, encontra um podcast. Escuta um podcast. Escuta um podcast enquanto você está fazendo atividades, e escuta entrevistas com pessoas que você admira, o que também não falta são entrevistas. Não falta. É assim, com fartura. No YouTube tem entrevistas e mais entrevistas, então escuta entrevistas. Escuta talks no TED.com, tem talks de 5 minutos, 7 minutos, 12 minutos, 15 minutos, 18 minutos. Vai lá, escolhe um tema que te interesse e escuta. O que você quer é praticar e desenvolver a sua compreensão auditiva. Porque as suas anotações são baseadas naquilo que você não entende. Se você não entende, você não consegue anotar. Porque o que você vai anotar se você não entendeu? Ou se você entende uma coisa diferente daquilo que foi dito, você vai anotar, mas o conteúdo que você vai entregar está incorreto. Então, não dá para você ser o mestre das anotações, né? Conseguir anotar tudo super rápido, mas o que você anota está incorreto porque você, na verdade, não entendeu. Então, aqui as duas coisas têm que ser trabalhadas, o listening e as anotações. O meu foco aqui agora vai ser em estratégias para as anotações, mas eu não posso deixar de ressaltar, não é, a importância de você treinar o listening. O TOEFL EBT é uma prova fortemente baseada em listening, sessão de speaking. 3 das 4 perguntas baseadas em áudios que você vai ouvir. A sessão do writing, uma das 2 redações baseada fortemente naquilo que você vai ouvir. Se você escuta e não entende, você tem o seu score prejudicado em 3 das 4 sessões da prova. Isso não pode acontecer. Então, listening, escutar tudo o que você puder. E aí, além disso, para complementar, tem que treinar as anotações. Então, aqui eu botei um trecho. Esse trecho aqui é o trecho de uma conversation da questão 2 do speaking, em que o aluno diz assim: It's an important part of the university's history. It was one of the first things built on campus. We should preserve that, not get rid of it. Essa aqui, então, é a fala completa dele. Eu posso anotar tudo isso? Posso. Se você conseguir anotar tudo isso, tá ótimo, conseguiu anotar tudo isso. Eu preciso anotar tudo isso? Não. O que você precisa anotar é conteúdo que vai te ajudar a se lembrar disso. Que conteúdo é esse? Você vai saber com o treino. É com o treino que você vai identificar o quanto de fato você precisa anotar. Então, por exemplo, vou botar aqui. Eu posso fazer omissão. Mas eu botei aqui embaixo o que seria a anotação com omissão. Então, eu omiti. O que eu omiti? Eu omiti o pronome, eu omiti artigo, ó.
Eu omiti preposição. Então, aqui eu botei important part university's history. E eu já sei que essa frase, então, é It's an important part of the university's history. Se eu anoto só essas palavras soltas, que na verdade estão na sequência da frase, né? Isto é a frase com a omissão de palavras que eu julgo que eu serei capaz de me lembrar facilmente. Então, eu não preciso anotá-las. Isso faz com que eu ganhe tempo, né? E aqui, ó, one of the first things built on campus. Preserve, not get rid. Então, aqui, essa última, então, eu omiti várias coisas. We should, tá omitido. That, tá omitido. Of it, tá omitido. Por quê? Porque eu sou capaz de me lembrar só olhando isso aqui. Só olhando preserve, not get rid, eu sou capaz de me lembrar que é we should preserve that, not get rid of it. Como é que eu vou saber se isso funciona ou não funciona para mim? Com treino. Com treino, eu vou saber se eu sou capaz de fazer essas anotações omitindo determinadas palavras, né? Pronomes, artigos, preposições, verbos que sejam fáceis de serem lembrados, fáceis para mim, como, por exemplo, aqui o verbo to be, né, que foi omitido. It's, o is foi omitido. Was foi omitido. Consigo me lembrar disso? Consigo. Então, posso omitir? Posso. Quando há palavras repetidas, por exemplo, aqui a gente tem nessa primeira frase, né? It's an important part of the university's history. Vamos botar aqui na frase aqui de baixo, a palavra university fosse repetida. Eu não anotaria essa palavra de novo. O que geralmente eu faço é um tracinho. Então, onde eu escreveria essa palavra, eu só puxaria um tracinho na palavra de cima para o lugar da palavra de baixo, né? Onde ela ficaria na frase de baixo. Isso também economiza muito tempo, porque às vezes a gente está ouvindo uma lecture, por exemplo, e o professor está falando dinosaurs, dinosaurs, dinosaurs. E quando ele está repetindo dinosaurs, ao invés de eu ficar repetindo dinosaurs, ou mesmo abreviando a palavra dinosaurs, isso é tempo. Então você está fazendo um risco, né? Puxa da frase de cima para e aquilo ali é um risco em tudo. E você sabe que tudo aquilo ali é dinosaurs. Isso economiza tempo. Então, economiza tempo com coisas que você não precisa, ou que são repetições, ou porque são coisas muito fáceis de você se recordar depois, e te dá tempo de anotar coisas que são cruciais. Coisas que, se você não anotar, você não vai se lembrar depois. E esse aqui é o teu foco, é anotar o que é primordial para você se lembrar do conteúdo. E o resto você complementa. É claro que isso aqui só funciona se você for capaz de se lembrar do restante. Se você não conseguir, não é? Se lembrar que é it was one of the first things built on campus, esse it was, se esse it was você não se lembra dele, esta frase aqui vai te ajudar parcialmente, porque na hora que você for escrevê-la, você pode errar aqui o sujeito. E se você erra o sujeito, a tua frase pode perder clareza, você pode dizer outra coisa. Se você esquece, por exemplo, a preposição, não anotou a preposição, e na hora de botar a preposição, põe a preposição errada, né? Escreve uma preposição incorreta, você pode alterar completamente o significado da frase com aquela preposição que você botou. Então, omitir preposição só funciona para você onde você está seguro da preposição que é usada. Você tem certeza da preposição. Aquela preposição ali é para você tranquilo. Então, aqui, por exemplo, it's an important part of the university's history. Então, se você vai se lembrar, não precisa. Se você não vai, você deve anotar. Como é que você sabe disso? Com treino. Quando você treinar, se você omite a preposição e depois consegue se lembrar, grava, escuta e vê que tá certo, foi exatamente essa preposição aqui que a pessoa usou na lecture, na talk. Foi exatamente essa preposição que eu usei, tá certo? Ótimo. Poxa, errei a preposição. Você continua treinando e continua omitindo preposição. Errou de novo, vai chegar uma hora que você percebe, poxa, eu tô sempre errando preposição, então eu não posso omitir preposição. Não posso. Eu sou obrigado a anotar preposição, senão eu esqueço e erro. Como é que você faz isso? Treino. Tem que ter treino. Você precisa omitir palavras, gente? Você não precisa. Não precisa. Se você conseguir anotar tudo, conseguiu. O que eu estou mostrando aqui para você é que você não precisa obrigatoriamente anotar tudo. É claro que há vezes em que eu estou escrevendo e que eu acabo anotando quase uma frase inteira.
Mas por quê? Porque tá com tempo, tô com tempo, porque o ritmo de fala me permite, tô escrevendo mais rápido, ou porque abreviei outras palavras, e aí não precisei omitir nada, porque saí abreviando tudo. Às vezes em que abrevio, às vezes em que não abrevio. Tudo depende do momento, depende de como o áudio tá prosseguindo e como eu estou no ritmo das minhas anotações. Então, isso aqui não são máximas, né? Não significa que você deve sempre fazer isso, que você é obrigado a fazer isso, que você tem que se policiar a fazer isso. Não, significa que aqui está uma opção. Você pode fazer quando você sentir a necessidade, se você conseguir, então, utilizar isso aqui para se lembrar do conteúdo. Outra coisa que você pode fazer, lembrando, gente, que nem tudo funciona para todo mundo. Há estratégias de anotações que vão funcionar para você, que não vão funcionar para mim, que vão funcionar para outra pessoa, mas que não vão funcionar para uma quarta pessoa. Então, nem tudo aqui vai funcionar para todo mundo. Eu sempre menciono o exemplo da estratégia de anotações de omitir as vogais. Essa é uma estratégia de anotações real, que é a omissão de vogais quando você está fazendo as anotações. Essa estratégia de anotações não funciona para mim, não funciona. Mas eu conheço pessoas que fazem anotações assim, que acham que é uma maravilha, que escrevem sem vogais. Eu não consigo. Porque o tempo que eu perco pensando em omitir as vogais na hora que estou anotando, para mim, pronto, é mal. Eu não consigo. Eu perco muito mais tempo nesse processo de identificação das vogais que vou omitir do que escrevendo. Então, eu prefiro escrever. Mas esta é uma técnica real que funciona para algumas pessoas, tá? Então tenha em mente que você aqui só vai identificar o que funciona para você a partir do treino. Então aqui a gente tem outra que é essa questão da abreviação. Então aqui não só eu tenho a omissão, como eu tenho a abreviação. Precisa fazer omissão e abreviação? Não, você pode fazer só omissão, você pode fazer só abreviação, você pode fazer omissão e abreviação. Então aqui eu abreviei important, abreviei universities, poderia ter abreviado history, e one, botei o numeral, first também. One of the first things built on campus, preserve, not get rid, que é not get rid of it, né? O not virou um X. Eu faço X para negativos. É sempre? Não, às vezes eu noto. Às vezes só faço um X. X para quê? Para not, don't, won't, wouldn't, shouldn't, mustn't, couldn't, can't. Tudo que for negativo, quando eu estou com muita pressa, vira um X. Assim como tudo que é mais, né? Seja more, seja many, seja, então é mais, muitos, tudo que for assim, eu vira mais. Tudo que for menos, vira menos, sinalzinho de menos. Eu uso muito esses recursos, porque economiza tempo. E quando estou com pressa, né, me ajuda. Então, esta aqui é uma outra opção, que é abreviar. A abreviação, novamente, só te ajuda se você se lembrar a que ela se refere. Se você não se lembra, ela não te ajuda, não faça. E aqui, então, a gente tem a abreviação mesmo e as coisas bem mais aqui enxutas. Se eu me lembro, me ajuda, né? Então, aqui eu tenho It is an important part of the university's history. Então, essa frase toda, né? It is, né? Que era it's an important part of the university's history. 8 palavras viraram 4. Ficou aqui. Important part, university's history. Frase de baixo. It was one of the first things built on campus. Então, de novo, eu tenho só 4 palavras aqui. First things built campus. E por último, que era we should preserve that and not get rid of it. Acho que não tinha um and, né? We should preserve that, not get rid of it. Virou preserve, que foi aqui também com letras omitidas. Preserve, not get rid. Podia até só botar X e read. Podia até omitir o get, para não fazer get read. Me ajuda? Me ajuda. Eu sou capaz de me lembrar desse conteúdo a partir dessas anotações? Sou. Se eu sou, maravilha. Olha quantas palavras, quanta coisa
eu deixei de fora. Olha, o tamanho dessa frase original. Olha o tamanho dessa palavra, dessa frase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 palavras que eu teria que ter anotado. E eu anotei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ainda estou contando o X como uma palavra. Então não tem nem metade das palavras que foram ditas. Se isso aqui me ajuda a me lembrar exatamente do conteúdo, nota 10. Eu não fico tão desesperada na hora de fazer as anotações, porque eu não preciso correr tanto, não é? Me sobra tempo, eu consigo fazer anotações com mais calma, né? Porque, pronto, eu não estou anotando cada palavrinha que é dita. Consigo, então, anotar mais coisas, porque eu não vou correr o risco de ter que pular informações que é para não perder mais conteúdo, porque eu estou atrasada com as anotações. E pronto, permite que tudo aqui, então, fique mais tranquilo nas sessões de speaking e writing. Lembrando que só ajuda se você se lembrar. Se você olha para isso aqui e não consegue se lembrar, é melhor, então, anotar mais palavras e conseguir entregar o conteúdo. O único jeito de você saber isso é com treino, é através do treino que você vai fazer essa identificação do que funciona, do que não funciona para você, e se você precisa anotar mais coisas para conseguir se lembrar, então, com precisão daquilo que foi dito. É claro que isso também pode mudar. À medida que você vai praticando, tanto o listening quanto as anotações, você pode perceber que, com o passar do tempo, você consegue, então, omitir mais coisas porque você, pronto, eh, tá mais avançado no inglês ou no listening, você está mais acostumado com isso, também está fazendo melhor as anotações, está mais ágil nas anotações. Você pode perceber que com a prática vai havendo um avanço, né, um aperfeiçoamento das suas habilidades e você consegue, talvez, com o passar do tempo, fazer as anotações mais concisas. Mas se esse não for o caso, saiba que você também pode fazer as anotações assim, que são um pouco mais complexas, ou você pode mesmo anotar tudo se você conseguir. Aqui são só sugestões, ah, de estratégias que você pode fazer na hora das suas anotações, que podem te ajudar, então, a fazer anotar mais conteúdo ou ficar mais tranquilo na hora das anotações. Eu espero que essa aula, tenha te ajudado e qualquer dúvida que você tenha, nós estamos aqui. Um abraço.